Ao contrário da opinião de outros psicólogos que acreditavam que os eventos psicológicos mais importantes na vida de um indivíduo ocorrem apenas nas 2 primeiras décadas de vida, Jung era da opinião de que grandes mudanças psicológicas podem ocorrer durante a segunda metade da vida também. Ele comparou a duração da vida humana com a trajetória do Sol no céu. A manhã se assemelha à nossa infância, o meio-dia aos nossos anos mais vigorosos e o pôr do sol ao fim da nossa vida. Outras vezes, Jung considerou que a vida tem 4 estágios: o atleta, o guerreiro, a declaração e o espírito. Esses estágios da vida têm a ver com o nosso nível de maturidade que alcançamos. O primeiro estágio, o atleta, é o mais imaturo, enquanto o estágio do espírito é o mais desejável, nos aproximando do significado da nossa vida. No entanto, não podemos chegar ao estágio do espírito até que tenhamos passado, ou pelo menos entendido, os 3 primeiros. Mesmo que esses 4 estágios não coincidam com os estágios cronológicos de nossas vidas, alguém que se desenvolve naturalmente de um ponto de vista psicológico e é capaz de atingir os mais altos níveis de maturidade, naturalmente seguiria esse roteiro de 4 estágios cronologicamente. Tornar-se psicologicamente maduro não acontece da noite para o dia, é um longo processo que ocorre ao longo da vida, e você precisa passar por esses 4 estágios. Para ajudar você a navegar por eles suavemente e evitar as armadilhas no caminho de se tornar psicologicamente maduro, neste vídeo falaremos sobre os 4 estágios da vida em detalhes e como você pode aproveitá-los ao máximo para atingir os mais altos níveis de maturidade de acordo com a filosofia de Carl Jung. O estágio do atleta. Jung disse: é um fato notável que uma vida vivida inteiramente a partir do ego é maçante não apenas para a própria pessoa, mas para todos os envolvidos. O estágio do atleta é o estágio do ego. Na psicanálise, o ego é a parte da mente que media entre o consciente e o inconsciente e dá o senso de identidade pessoal. No entanto, quando o ego é muito forte, somos muito egocêntricos, mais narcisistas e, no geral, os menos maduros. Nesse estágio, somos obcecados com nossa aparência física, somos menos empáticos com outras pessoas. Este estágio geralmente coincide com a adolescência ou o início dos 20 anos, embora haja muitas pessoas que vivem neste estágio a vida inteira. De acordo com Jung, nosso ego se desenvolve progressivamente na infância, primeiro como ilhas de consciência, depois mais fortemente na puberdade. Jung considerou que as crianças vivem principalmente em um estado inconsciente, existindo no que ele chamou de Participation Mystique, um estado em que seu inconsciente está unido ao inconsciente de seus pais. No entanto, de tempos em tempos, uma espécie de consciência ganha vida nas crianças e Jung chamou esses momentos temporários de ilhas de consciência. Na visão de Jung, a puberdade marca o momento em que nossa consciência se separa daquela de nossos pais, nos tornamos mais independentes tanto física quanto psicologicamente. Assim, o estágio do atleta é predominante durante a adolescência, quando passamos por mudanças fundamentais. Nós nos formamos como indivíduos, lutamos para ter uma identidade e é normal nos tornarmos mais autoconscientes e um pouco mais egocêntricos em nosso desejo de criar nossa identidade. A adolescência é um dos períodos mais difíceis de nossas vidas, para muitos o mais difícil. O que pode torná-la mais difícil do que o normal é quando nosso ego não está desenvolvido o suficiente. Embora ser menos egocêntrico na vida adulta seja uma qualidade desejada nas pessoas, na adolescência, precisamos desenvolver um ego suficientemente forte que será capaz de lidar com os desafios da vida adulta mais tarde na vida. Precisamos ter um forte senso de identidade, mas sem sermos muito egocêntricos nisso. Por exemplo, como adolescentes, é comum não se sentir confortável em sua própria pele, quando pensamos que somos muito baixos em comparação com outras pessoas, muito gordos ou muito magros, ou que nosso rosto está cheio de acne e temos vergonha de sair de casa. Ou nos sentimos muito tímidos para abordar alguém do sexo oposto porque não temos confiança suficiente em nós mesmos. Ainda mais, nesses anos de adolescência, nossos colegas tendem a aproveitar todas as oportunidades para tirar sarro de nós, multiplicando nosso sofrimento. Assim, um ego fraco, incapaz de revidar, pode nos causar muitos problemas nessa fase. Para prevenir tais problemas, precisamos aprender a nos sentir bem conosco mesmos e uma das melhores maneiras é aprender a aceitar nosso corpo e as mudanças pelas quais ele passa nesse período. Uma maneira de fazer isso é praticando esportes, yoga, dança, corrida, qualquer coisa que nos faça aceitar mais nosso corpo.
Quando realizamos atividade física, hormônios são liberados, nos fazendo sentir uma sensação de euforia. A opinião popular é que as endorfinas são esses hormônios. No entanto, as pesquisas mais recentes indicam que se trata de endocannabinoides, substâncias bioquímicas semelhantes a cannabis, mas produzidas naturalmente pelo corpo. Uma vez no cérebro, esses hormônios reduzem a ansiedade e induzem em nós uma sensação de calma, necessária para manter um bom nível de autoconfiança. Assim, os esportes são importantes e precisamos abraçar o atleta em nós mesmos e aprender a nos sentir bem com nosso corpo não apenas na adolescência, mas ao longo de toda a nossa vida. No entanto, também não devemos pular para o outro extremo. Precisamos tirar a parte boa desse estágio, mas não ficar presos demais no egocentrismo. Se permanecermos nesse estágio por mais tempo do que deveríamos, nos tornaremos muito egocêntricos, preocupados apenas com nossa aparência, com a forma como as outras pessoas nos percebem, tenderemos a intimidar outros que têm menos confiança e mostraremos que não temos empatia pelos outros. Precisamos nos sentir bem em nossa própria pele, mas não a ponto de pensarmos que somos o centro do universo. A autoconfiança deve estar na quantidade certa para podermos passar para o próximo estágio de maturidade. 2. O estágio do guerreiro. Para citar Jung, você é o que faz, não o que diz que fará. O estágio do guerreiro é o estágio da nossa vida em que estamos nos desenvolvendo, quando estamos tentando construir uma carreira, melhorar nossa situação financeira, fazer um nome para nós mesmos. Somos capazes de assumir mais responsabilidade, somos mais orientados para objetivos, temos uma ideia de onde queremos chegar com nossa carreira e nos esforçamos para desenvolver nossas habilidades para atingir nossos objetivos. Se seguirmos o curso normal da vida, esse estágio geralmente coincide com o início da vida adulta. Nesse estágio, entendemos o que significa lutar para atingir nossos objetivos, estamos abertos a nos moldar para nos tornarmos pessoas melhores. Esse estágio coloca o ego desenvolvido contra as demandas da vida, o que Jung afirmou que pode acabar duramente com o sonho da infância. Há momentos em que a transição de um estudante para um profissional ocorre suavemente, mas também há momentos em que as pessoas têm dificuldade em enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes é porque temos expectativas exageradas, subestimamos as dificuldades que nos aguardam, somos muito otimistas e agimos sem pensar ou temos uma atitude negativa e não tomamos medidas suficientes. De acordo com Jung, um aspecto importante que pode nos fazer recuar e nos impedir de passar por esse estágio facilmente é nos apegarmos ao estágio anterior da infância. Jung considerou que às vezes algo em nós deseja permanecer criança, ser inconsciente, não ter responsabilidade, focar apenas em nosso próprio ego e ignorar ou rejeitar tudo que é estranho, desafiador ou que não podemos controlar. Pesquisas de psicólogos mostram que muitas pessoas ainda se comportam como crianças em suas vidas adultas. Em outras palavras, são crianças presas dentro de corpos adultos. Todos nós já vimos adultos que evitam assumir responsabilidades na vida ou viver do dinheiro herdado da família, em vez de se esforçarem para ganhar seu próprio dinheiro por meio do próprio trabalho. Para passar por essa fase, precisamos desenvolver a coragem de romper com o comportamento infantil e desenvolver uma alta dose de realismo, saber o que queremos alcançar na vida, saber quais habilidades precisamos desenvolver, escolher batalhas que podemos lutar e não cortar caminho apenas para avançar mais rápido na vida, enquanto perdemos nossa integridade moral. Por exemplo, considere que você acabou de se formar na universidade com um diploma em música e um sonho de se tornar um grande cantor de ópera ou astro do rock. No entanto, de repente você se encontra na posição em que não consegue convencer uma gravadora a contratá-lo, nem conseguir trabalho como artista. Eventualmente, você percebe que superestimou suas habilidades e se empurrou para essa carreira apenas por causa de um sonho de infância. Como você se concentrou nesse sonho por tanto tempo, agora é difícil para você mudar de carreira, mas ainda há maneiras de sair dessa situação. Você pode conseguir um emprego de meio período para ter uma renda enquanto desenvolve ainda mais sua habilidade musical, tenta conseguir um emprego na indústria musical ou começa a criar e lançar sua própria música para si mesmo. No estágio guerreiro, é importante não desistir, pois a jornada para o sucesso e a felicidade é muito mais difícil e longa quando você tem que recomeçar do começo. Não há nada de errado em seguir um sonho de infância, mesmo que você não tenha os recursos necessários desde o começo. O mais importante é não se sentir no direito às coisas que queremos alcançar.
Não é suficiente sentir que realmente queremos algo. Realizar nossos sonhos exige trabalho duro e dedicação, e o estágio do guerreiro é o momento da nossa vida em que precisamos fazer a maior quantidade de ação para desenvolver nossas habilidades e garantir nosso futuro profissional e financeiro. O estágio do guerreiro não aborda apenas nossa vida profissional, mas também nossa vida pessoal. Este é o período da vida em que tentamos encontrar o parceiro certo, às vezes passamos de um relacionamento para outro, lutando para entender que tipo de pessoa combinaria melhor conosco e como devemos nos aprimorar para sermos uma boa opção para o tipo de parceiro com quem queremos estar. Quanto mais trabalhamos em nós mesmos para sermos um bom parceiro e quanto mais sabemos que tipo de parceiro procurar, mais suavemente podemos navegar neste estágio. Mas, se não trabalharmos em nós mesmos para sermos bons parceiros para o outro e entrarmos em relacionamentos com expectativas muito altas, esse estágio pode ser muito difícil de passar. O segredo é trabalhar continuamente em nós mesmos, ter expectativas realistas e não esperar receber o amor e o respeito que pessoalmente não colocamos. O estágio do guerreiro é um passo importante para atingir a maturidade e envolve talvez a maior quantidade de trabalho. Quando navegado com sucesso, pode nos dar recompensas significativas em muitos níveis. Se tomarmos a comparação de Jung da vida humana com a passagem do Sol pelo céu, a conclusão deste estágio é aproximadamente meio-dia, quando nossas capacidades mentais e físicas atingem seu ponto máximo. 3. O estágio da declaração nas palavras de Jung, onde o amor governa, não a vontade de poder. O estágio da declaração é o estágio em que nos tornamos mais empáticos, nos orientamos mais em direção aos outros. O início do terceiro estágio coincide com o início da segunda metade da nossa vida. Jung descreveu esse momento também como o momento em que o sol está alto no céu, ao meio-dia, quando ele brilha mais intensamente. Se a primeira metade da vida envolve muita luta para progredir em nossa carreira, para atingir nossos objetivos pessoais, a segunda metade da vida deve se concentrar mais nas relações familiares, no legado que deixamos para trás e nas aspirações espirituais. Esse estágio coincide com o período de nossa vida em que normalmente começamos a construir uma família, quando começamos a trabalhar para fazer uma vida melhor para nossos filhos, em vez de pensar em nós mesmos como indivíduos. No geral, levamos mais em consideração as necessidades dos outros. É um estágio mais voltado para o amor do que para o poder pessoal. Durante esse estágio, uma mudança lenta pode ser vista em nosso caráter, algumas características desaparecem e outras, antigas características da infância, podem reaparecer. Até mesmo mudanças com relação à identidade de gênero podem ocorrer. Os homens agora desenvolvem traços mais femininos e as mulheres desenvolvem traços mais masculinos, tanto em nossa psicologia quanto em nossa fisionomia. Tal mudança pode ser dramática, tomando a forma da chamada crise da meia-idade ou para muitos de nós. Quanto mais nos absorvemos em nossos objetivos pessoais, nos esforçamos para progredir em nossa carreira e ignoramos nossos relacionamentos com outras pessoas, mais intensa provavelmente será nossa crise de meia-idade. Ou há muitos casos em que as pessoas permanecem presas no estágio guerreiro pelo resto da vida porque não entendem a importância de cultivar relacionamentos significativos com outras pessoas ou a importância de construir uma família ou construir um legado que possa durar após sua morte. É importante entender neste estágio que, se você tem uma carreira de sucesso da qual se orgulha muito, mas como resultado não tem amigos próximos ou família e não construiu uma família, se você morrer amanhã, claro, alguns colegas podem ficar tristes com a notícia de sua morte, mas logo depois você será substituído em seu local de trabalho e sua memória desaparecerá. Se você realmente deseja deixar sua marca neste mundo, deixar um legado para trás, suas oportunidades serão severamente limitadas se você estiver focado somente em si mesmo e em sua trajetória profissional. Seria maravilhoso se todos pudéssemos revolucionar nossas indústrias ou fazer descobertas que mudariam o mundo, e algumas pessoas farão, no entanto, para o resto de nós, há outras opções. Você pode escolher construir uma família, criando filhos bem comportados e educados que tirarão a tocha de você e espalharão sua luz. Ou se crianças não são para você, você pode ser um mentor para as novas gerações em sua área. Até mesmo pegar os lucros do seu sucesso e doar para causas e instituições de caridade dignas pode ter um impacto positivo enorme e duradouro na vida de outras pessoas. Nossa vida é limitada e não é gratificante focar apenas em sua existência limitada aqui na Terra.
Precisamos expandir nossa visão e nos esforçar para deixar um legado para trás, nossa declaração única. 4. O estágio espiritual. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. No estágio do espírito, depois de termos construído nossas carreiras e sabermos que tipo de legado deixaremos para trás, começamos a focar em nós mesmos novamente. Nesse estágio, percebemos que somos mais do que as coisas materiais que ganhamos na vida, somos mais do que um cônjuge, um pai, um amigo, que nosso espírito transcende esta vida. Esse estágio coincide com os últimos estágios da vida, quando devemos focar no que nos espera além da vida. Se voltarmos à analogia do sol passando pelo céu, este estágio espiritual representa o pôr do sol da nossa vida. Jung viveu uma vida longa, morrendo aos 85 anos. Ele podia ver que mesmo se formos velhos com vários problemas de saúde e mesmo se nossa capacidade mental não for mais tão grande, ainda há muitas oportunidades que podem vir com a velhice. Jung foi um dos primeiros pensadores que conseguiu ver os aspectos benéficos da velhice, considerando que a natureza não teria permitido que as pessoas vivessem tanto se não houvesse benefício na velhice. Assim, a velhice não é apenas uma extensão da nossa vida, mas tem um significado próprio. Jung frequentemente aconselhava seus pacientes a ansiar pela morte enquanto se conectavam à sua religião ou crenças espirituais. Isso é muito importante, especialmente para pessoas que não realizaram muito ao longo de suas vidas. Ao olhar para trás, elas podem muito bem sentir um profundo e doloroso remorso. Na verdade, Jung disse que é fatal para essas pessoas olhar para trás e que é melhor para as pessoas em geral ver isso como a fase de transformação antes de se tornar um espírito. Do ponto de vista psicológico, o significado do estágio do espírito é o retorno ao inconsciente coletivo, ao nosso eu real. A velhice é um retorno a nós mesmos, não um retorno ao nosso ego, mas ao nosso eu real, ou, em outras palavras, ao nosso espírito. O segredo para navegar suavemente neste estágio é reconhecer que todos os papéis que você desempenhou na vida foram temporários, que você não pode manter seus filhos para sempre perto de você, que seu cônjuge e amigos são todos mortais e você os perderá um dia, que você é mais do que este corpo que você tem e que há uma conexão misteriosa entre nós que é o inconsciente coletivo ao qual retornaremos após a morte. Estar consciente dessas realidades é o sinal mais alto de maturidade. Por outro lado, se você chegar à velhice e se apegar aos seus papéis mundanos na vida, sendo teimoso em trabalhar duro até morrer ou exigindo que seus filhos, família e amigos estejam sempre ao seu lado, você perderá a oportunidade de aproveitar esse estágio, de se conectar com seu eu real ou seu espírito. Por meio dessa conexão com seu eu real, você obtém acesso aos mistérios da vida, pode entender qual é o significado da vida para você, e essa conexão reflete a conclusão do processo de individuação, a integração de todas as diferentes partes de sua psique. Gratidão por assistir, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.